todo mundo agora aqui, né? Mas glórias a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5. Nós estamos falando sobre Pentecostes. Pentecostes foi quando o Espírito Santo, ele desce sobre a vida da igreja. E eu estive esses dias com o pastor Arival, e ele falou um negócio interessante. Ele falou assim: Eldo, Pedro era presbiteriano e pentecostal. Eu, presbiteriano? Aí então ele está isso na Bíblia. Não, lá em 1 Pedro ele diz: Pedro, presbítero da igreja. Eu, Pedro era presbiteriano e pentecostal, que Pentecoste quem pregou foi ele. Eu, rapaz, um presbiteriano pentecostal. Mas o Pentecostes, ele aconteceu uma única vez, e ali o Espírito ele foi derramado sobre toda a carne. E a carne, quando a palavra diz isso, diz que o Espírito foi derramado e ele está acessível a toda a carne. O Espírito Santo fala a cada um de nós. É Ele que convence o homem do pecado. Queridos, não é você com a sua pregação que vai ganhar ninguém para Jesus, mas é a sua pregação e o Espírito Santo trabalhando que vai te convencer as pessoas. E nós temos que, a nossa oração é: em quem o Espírito Santo está falando? Para quem Ele está falando? Porque às vezes nós estamos pregando para pessoas que o Espírito Santo não está falando para ela. Então a nossa oração todo dia é: aonde o Senhor está se movendo, para que nós venhamos a nos mover na direção que Ele está. Porque se Deus está falando no coração de uma pessoa e você chega nela, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. Nessa viagem que a gente fez lá na Bahia, um irmão que hoje é missionário nosso, ele falou: olha, eu fui contratado para ser motorista numa caravana. A caravana veio aqui no sertão e eu fui contratado para dirigir para a caravana. E eu comecei a ver os crentes. Eu vi os crentes orando, oferecia água para mim, se preocupava se eu estava comendo, se preocuparam comigo o tempo todo, me trataram de uma forma especial. Isso quebrantou meu coração. E quando eles fizeram um apelo, eu pensei: eu acho que eu tenho que aceitar Jesus. Aí quando ele pensou, um monte de gente já estava lá na frente, ele aceitou Jesus. Aí Jesus mudou a história daquele homem. Aí ele foi para o discipulado, começou a ser discipulado e começou a ajudar na missão, na escolinha de futebol. E olha como é que Deus faz as coisas, né? Aí uma irmã saiu lá do Rio Grande do Sul e Deus falou com ela: ó, vá ser missionária. Ela abriu mão do emprego e foi para o sertão ser missionária. Chegou lá no sertão, quem ela conheceu? O missionário solteiro. E aí já estão com o segundo filho já vindo. Então, minha querida, meu querido, se você ainda não casou, Deus pode ter alguém para você lá no sertão, hein? Mas eu não estou liberando ninguém para ir para o sertão, não. Tem que trazer de lá para cá, tá? A nossa igreja já mandou 6 casais. Agora está na hora de vir do sertão para cá, né? O irmão Antônio falou assim: pastor, não tem nenhum jovem para ir? Não. Eu falei assim: tem para receber. Estou com um monte na igreja para casar, mas tem que vir de lá para cá. Nada de sair daqui para lá. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, 24 e 25. Se você achou, amém. Se não achou, está aqui em cima. Gálatas 24 e 25 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, mas com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, muitas das vezes nós pegamos a Bíblia e nós achamos que a Bíblia ela foi feita para o ímpio. Queridos, esse livro na mão do ímpio não diz nada. Se você pegar esse livro e entregar ele para uma pessoa um ateu, é um livro de história. Ele vai simplesmente olhar, folhear, ele vai achar bonito, vai interpretar como um livro de história. A Bíblia foi escrita para nós. As cartas, todas as cartas de Paulo foram endereçadas aos crentes das igrejas. Então, quando ele escreve aos Gálatas, ele está escrevendo para crente. Fala para quem está do seu lado: Gálatas foi escrito para crente. Então foi escrito para você. O que está aqui diz respeito a você. Porque às vezes nós lemos e falamos: isso aqui servia para fulano, isso aqui é para cicrano. Não, o que está escrito aqui diz respeito a mim.
É sobre mim que Paulo está escrevendo. É sobre mim, é para mim que Deus está escrevendo. E em Gálatas, Paulo, ele coloca que existem 2 tipos de cristãos no mundo. Não existe um terceiro tipo. Não, pastor, eu não estou nem na direita, não estou nem na esquerda, eu sou aquele tipo do meio. Não, ele está falando que existem 2 tipos de pessoas. Porque lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí tem gente que pensa o seguinte: estou na igreja, estou de boa, recebi Jesus, estou de boa. Não é assim que alguns falam? Não há nenhuma condenação. Mas o texto diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Você tem que estar. Uma vez eu vi uma história interessante de um pastor que ele pegou e vendeu 14 bancos da igreja para financiar encontros com prostitutas. Esse pastor não está em Cristo. E tem um monte de gente que não está em Cristo. Ele está na igreja, no templo, mas ele não está em Cristo. É algo muito diferente, entendeu? Queridos, infelizmente, como nós falamos, já temos dito, nós temos uma realidade muito difícil na igreja evangélica, no Brasil e no mundo. Nós temos muitas pessoas que frequentam as igrejas, mas não estão em Cristo. Paulo aqui em Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre esses 2 tipos de pessoas: o carnal e o espiritual. Ele diz que existem pessoas que seguem as obras da carne. Esse não está em Cristo. Esse está na carne. Ele vive pelas paixões da carne. Porque uma vida nova, uma vida de alguém que aceitou Jesus, alguém que morreu de novo, que nasceu de novo, uma vida de novidade de vida. Alguém que vive praticando as mesmas coisas do passado, não nasceu de novo. Olha, nessa viagem, a gente teve com o pastor Derek. O pastor Derek é um americano e ele viaja o mundo inteiro. A agência missionária que ele faz parte vai nos países mais difíceis. E a gente conversando, ele falando: olha, a igreja vai muito bem nos países perseguidos. E a gente falando sobre a igreja, ele falando: mas a igreja vai muito mal no Brasil. A igreja no Brasil, ela não vai bem. E eu comecei a pensar nisso, uma coisa realmente séria. Ele falou: olha, lá no Irã, os crentes são crentes. Lá aqueles caras nasceram de novo, eles são crentes. Porque se você não for, você pode morrer a qualquer momento. Lá eles manifestam que são. Você vai na Malásia, a igreja vai muito bem. Porque lá eles sabem que tem que ser crentes. Agora você vai no Brasil, tem um monte de gente que diz que é crente. Mas, vai ter um jogo, Fla-Flu ou Flamengo Vasco, qualquer um jogo. Ele não vem para o culto. Porque é algo que é mais importante do que assistir, do que prestar um culto a Deus. O futebol é mais importante, né? Quantas vezes a pessoa deixa de adorar o Senhor porque existe algo mais importante? Queridos, não há nada mais importante do que adorar o Senhor. Não há. Porque a palavra diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Hein? Acrescentadas. Primeiro eu busco o Senhor e depois o resto vem. Então, queridos, aqui Paulo está dizendo que existem 2 tipos de pessoas: aqueles que morreram, aqueles que são guiados pelo Espírito e aqueles que são direcionados pela carne. O Espírito Santo, ele nos libertou da lei e da morte, mas aqueles que estão em Cristo não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a gente estava pensando sobre isso semana passada e falando, porque os frutos do Espírito, é interessante quando ele fala sobre as obras da carne, ele vai dizendo o seguinte: as obras da carne são manifestas. E ele fala também sobre as obras do Espírito, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele começa dizendo: olha, o fruto do Espírito é amor, porque Deus é amor. Então quem não ama não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, não nasceu de novo. E ele fala sobre paz, paciência. Que nós vivemos uma geração que não tem paz. Não é verdade? Uma geração que não tem paz, que vive, o mundo todo vive em guerra.
Não é verdade? O pastor estava falando comigo esses dias algo interessante. Ele falou: rapaz, tem um jovem que frequenta a igreja, ele já tinha sido batizado, ele é traficante, líder do tráfico no bairro, e frequenta a igreja, e ele acha que isso é normal. Eu já falei com ele, ele falou assim: não, pastor, eu estou em Cristo, ouço músicas, gosto, mas você é traficante. Eu sou traficante, é minha profissão, trabalho com isso. Eu falei: cara, como é que pode? As obras da carne, elas são manifestas. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8, de versículo 5, ele diz assim: porque aqueles que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Pois fixar a mente na carne é morte, mas fixar a mente no Espírito é vida e paz. Pois a mente que está voltada para a carne, ela é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. Na verdade, não pode. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, como Paulo está dizendo, tem dois grupos, somente dois grupos de pessoas nesse mundo. O primeiro grupo de pessoas são os grupos que, essa turma, está lá em Marcos 8, 34, 35, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, e Jesus está confirmando justamente o que? Se você quer realmente servir a Jesus, se você quer, você precisa negar-se a si mesmo. Queridos, nesse mundo nós teremos tribulação, nós teremos problemas, nós seremos testados. Nessa viagem várias pessoas estavam conosco, e uma delas disse o seguinte: olha, empresário há muitos anos, e no Brasil a gente ouve muito isso: se você pagar todos os impostos, você vai quebrar. Não é o que a gente ouve? Se pagar, quebra. Se não subornar, não prospera. É o que o mundo diz. E esse empresário, diz ele, que entrou em conflito, porque ele aceitou Jesus, e é o que ele aprendeu. E o conflito começou no coração dele. E a luta, né? Vou pagar os impostos, e vou quebrar, vou fechar o meu negócio. E diz ele, começou a orar, e falou assim: eu vou ser 100% nos impostos. Queridos, e quando você decide por Jesus, a luta vem, né? Você decide por Jesus, que ele parece um negócio incrível, né? No momento que você saiu do batistério e começa a andar, o diabo vai tentar te provar. A semana mais difícil é a semana depois que você foi batizado. Você começa uma jornada onde o inimigo ele vai fazer de tudo para você pensar o seguinte: foi a pior decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão errada. Entrei para o lado de Jesus, olha o que aconteceu. Enquanto eu estava lá, estava tudo bom. Agora o negócio ficou feio. As pessoas vão dizer o seguinte: olha, você é crente, coisa chata, né? Você vai guardar a pureza até o casamento, você não vai ter relação sexual. A gente ouvia isso. O pessoal falava assim: o pastor não está vendo, deixa de ser bobo. O pastor não está aqui. Eu falei assim: ele não está, mas Deus está. E queridos, é o que a gente ouve. É o que a menina ouve do namorado: se não tiver relação, nosso namoro termina. Aí a gente decide pelo amor de um homem mais do que pelo amor de Deus. A gente quer o sucesso nos negócios e não o sucesso com Deus. Porque, querido, Jesus ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. A palavra promete vida em abundância. Ele não promete somente vida, mas a vida em abundância. É uma promessa da palavra. E eu ouvindo esse empresário, ele dizendo: olha, nós tomamos uma decisão. A partir de hoje nada sai sem nota fiscal. Diz ele que foi uma doideira. O contador da empresa falou: em 6 meses você quebra. E vários disseram o seguinte: vai falir, não vai dar certo. Mas Deus ele faz. E queridos, quando você toma a decisão, parece que aí o mundo vira, né? Vamos ver se a decisão foi essa mesmo, né?
Aí logo de cara você começa a ter um monte de problema. Aí você permanece firme. Porque aonde a nossa fé é provada? A nossa fé é provada é nessas coisas, queridos. Às vezes você está olhando o seguinte, orando: Senhor, aumenta a minha fé. É uma oração perigosa, gente. Porque a fé, ela é refinada no fogo. É como o ouro. O ouro, ele se torna puro quando ele passa pelo fogo. Quanto mais ele passa pelo fogo, mais puro ele se torna. Assim é a nossa fé. Sua fé vai aumentar pelas provações. É onde você vai conhecer mais o Senhor. É onde você vai ter mais intimidade de saber quem Ele é. É quando você passa pela prova e você entende quem é o Senhor. Queridos, todos no mundo que vivem de acordo com a carne, não vivem em conformidade com Deus. É o que Paulo está dizendo. Ele diz: olha, aqueles que obedecem à carne são inimigos de Deus. E quando ele começa a falar: olha, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ainda tem outras coisas. Eu vos advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então às vezes a gente pensa o seguinte: eu vim para Jesus, eu fui batizado, e eu creio que uma pessoa salva, ela não perde a salvação. Mas o salvo, aquele que recebeu o Espírito e aceitou Jesus como seu Salvador, ele vai manifestar os frutos do Espírito. Ele não vai manifestar os frutos da carne. Quem manifesta os frutos do Espírito, é por isso que quando você pega Coríntios e pega Tiago, parece que há uma discordância, mas não. Tiago, ele diz o seguinte: olha, a fé sem as obras, ela é morta. Porque aquele que recebeu Jesus pela fé, ele vai manifestar as obras pela fé, que são os frutos do Espírito. Que, queridos, os frutos do Espírito é a evidência. Uma árvore só é árvore, você conhece quando dá fruto. Lá em Praia Grande, uma vez papai ganhou uma muda de uma árvore, e a pessoa que deu falou que era jabuticaba. Mas a gente estava na dúvida, porque as folhas não eram de jabuticaba. E ela começou a crescer e a gente falou: isso não é jabuticaba. Mas ninguém sabia o que é, não tinha dado fruto. Enquanto não deu fruto, não deu para descobrir o que era. Assim é o cristão. Se ele nasceu de novo, ele vai manifestar os frutos. Agora, se não nasceu, ele vai continuar com as mesmas obras. Queridos, quando a gente recebe Jesus, a coisa mais difícil é na segunda-feira. Aqui está legal, aqui está todo mundo adorando, mas o negócio começa lá fora. Quando você é levado a mostrar quem você é. É nas rodas de conversa, é no trabalho. É ali que as pessoas vão ver quem você é. Elas vão saber quem é você. Agora, aí muitas das vezes na igreja a gente é muito crente. Aí chega na escola, né? Eu lembro quando eu estava na escola técnica, hoje é IFES, né? Na época era escola técnica, e tinha uma turma, a outra turma de elétrica, eram duas turmas de elétrica, e tinha uma turma que uma menina, ela conhecia um cara dentro da Xerox da escola. E essa menina, essa pessoa da Xerox, pegou a cópia da prova, entregou para ela. E aí, né, ela passou para todo mundo, né? A nossa turma, a média foi 6 e 5. A outra turma foi 9, 9,5 e 10. Aí a gente ficou assim: como eles tiraram só nota máxima e a gente só nota baixa? Ficou aquela incógnita, né? Ou seja, porque as provas eram aplicadas praticamente no mesmo tempo para as turmas. É o que aconteceu. Uma das jovens era crente, e ela entregou todo mundo. Ela falou: não, professor, eu tinha uma cópia da prova aqui. Ó, foi um BO, porque todo mundo queria matar a menina. Ela falou: sou crente, eu não posso mentir. E na época não tinha tanto crente quanto tem hoje. Imagina,
a situação com aquela menina, a pressão que ela passou. E ela falou um dia, ela falou o seguinte: olha, eu não posso negar a minha fé, eu não posso negar o que eu acredito. E há um tempo atrás eu encontrei essa, hoje ela não é uma jovem, né? Ela é uma das chefes, uma engenheira, líder dentro da Vale do Rio Doce. Queridos, Deus, Ele honra aqueles que conhecem a Ele. Às vezes na hora da prova, a gente acha que o sucesso aos olhos dos homens é o que é mais importante, né? É mais legal, é o sucesso que a gente quer, né? O sucesso momentâneo no comércio, nos negócios. É aquele namorado que você acha que é o cara, mas se ele não soube esperar e te honrar até o momento do matrimônio, né? Aqui na igreja a gente tem jovens maravilhosos, né? Que sabem se posicionar no Senhor. Tem que se posicionar, porque se você não se posicionar, as coisas não vão acontecer. Tem que se posicionar. É tão bonito quando você vê um jovem que casa e faz tudo certinho, né? Aí você pergunta para a jovem: e aí, você quer voltar para a casa dos pais? Não, tenho saudade da casa dos pais, não. Tenho saudade de vocês, mas não da casa não da sua casa. Agora eu tenho a minha casa, né? É bonito você ver um jovem igual o pastor Jonathan, né? Receber um chocolate no ônibus com a cartinha, né, pastor? Soube esperar o momento certo. Aí vai desfrutar a bênção de Deus. E queridos, às vezes nós queremos negociar com o mundo, porque o diabo ele sempre vai apresentar para você, como ele falou com Eva, né? Olha, o fruto é bom. E gente, parecia ser bom mesmo, aos olhos. Aquela árvore tinha o melhor fruto. E ninguém podia tocar naquele fruto, porque seria condenado. Foi o que Deus disse. Hoje nós temos o melhor de todos os frutos, que é Jesus. Nesse você pode tocar. No fruto da árvore da vida você não poderia, mas em Jesus você pode tocar, porque quando você toca em Jesus, a vida e vida em abundância. E quando você recebe o Espírito Santo, Ele vai te ajudar a andar nesse caminho, num caminho onde você vai entender o que é o verdadeiro Evangelho. Porque quando Paulo diz: olha, pois aqueles que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Tem que haver uma metanoia, tem que haver uma mudança da que você está pensando. Enquanto você ficar pensando na carne, a carne vai falar mais alto. Mas quando você começa a pensar nos frutos do Espírito, quando você começa a olhar para Jesus, quando você começa a olhar para Ele e pensar nele, queridos, porque Jesus, Ele nos deu uma promessa. Lá em Mateus, em Mateus capítulo 6, Ele diz: busque primeiro o reino. O reino, busque o reino. E Ele disse: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando o reino vem com poder. O reino, ele traz uma quebra de todos os nossos paradigmas. Às vezes nós pensamos que o reino de Deus, a gente vai viver na pior. Queridos, o reino, como diz em Isaías capítulo 35, o reino vai produzir algo fantástico na sua vida e ao seu redor. Mas primeiro ele vai nos moldar. Primeiro ele vai nos quebrar e nos tornar a imagem de Jesus. Aí logo depois você vai andar no poder do Espírito. O que Deus quer que eu e você que nós façamos é que nós andemos no poder do Espírito. Mas para que nós andemos no poder do Espírito, nós temos que deixar o reino tomar a totalidade da nossa vida. Ele tem que deixar que eu e você, que nós sejamos controlados pelo Espírito. Porque, queridos, ser controlado pelo Espírito é algo totalmente difícil. Lógico que é. Se eu falasse para vocês aqui que é muito fácil, eu estaria enganando vocês, mas eu estou dizendo que manifestar o fruto do Espírito, porque é um fruto que tem 9 qualidades, né? Olha, perdoar é difícil? Perdoar é difícil, mas se eu não perdoo, quer dizer que eu não tenho o fruto do Espírito, porque um fruto está ligado ao outro. Primeiro, se eu tenho amor, eu tenho o amor de Deus. O amor de Deus, ele foi sacrificial. Eu sacrifico o meu ego, eu sacrifico a minha vontade, eu sacrifico as minhas crenças. Tem que sacrificar.
Porque para perdoar, Jesus morreu. Se você não morrer, você não perdoa. Você vai lembrar, falou de mim, me maltratou, me humilhou, eu perdi. Quando você começa a lembrar disso tudo, é por isso que às vezes a pessoa não consegue se libertar dos vícios. Porque o primeiro passo, que quando o Espírito vem, ele vai nos confrontar, ele vai tratar isso na nossa carne. A gente tem que começar a amar. E não é amar curtindo, não. Às vezes vai ter que curtir com o coraçãozinho coisas que te desagradam, palavras que te ferem, pessoas que te abandonaram e te humilharam. Aí às vezes a gente fala o seguinte: eu amo, eu perdoo, mas eu não vou conviver. Isso não é perdão. Porque o perdão que nós recebemos, como diz Paulo em Colossenses, é o perdão restaurador. Porque quando Jesus morreu na cruz e nos perdoou, Ele nos olhou e nos viu praticando os delitos e pecados, e Ele nos perdoou, e a palavra de Deus diz que Ele nos trouxe para a posição que nós tínhamos antes da queda no Éden. Ele nos tornou filhos de Deus. Isso é perdoar. Perdoar é restituir a posição da pessoa. Mas pastor, e se ele fizer de novo? A sua justiça está em Deus. Você não é juiz, quem justifica é o Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica assim: não, mas eu perdoo, mas eu vou ficar com o pé atrás. Então você não perdoa. Agora, quando eu perdoo, eu entrego a outra pessoa para um Deus que é justo juiz, e Ele vai julgar as causas. Ele vai fazer a justiça na hora certa, Ele vai trabalhar da forma correta, Ele julga os corações e as intenções. Queridos, quando eu manifesto os frutos do Espírito, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor está no controle. Olha, o material que nós estamos usando do discipulado, ele é fantástico. Eu fico impressionado. E eu estava conversando, a gente estava conversando com o pastor, esqueci o nome do pastor. Qual é o nome do pastor, Jonathan? Eu sei que... O lá dos Estados Unidos. O Brian. E o pastor Brian. Então, a gente estava conversando com o pastor Brian, e eu falei: o módulo 1 repete 3 vezes. 3 anos repetindo. Mas por quê? Ele falou: porque o fundamento está ali. Se vocês aprenderem aquilo, vai fazer sentido para vocês. Então quem está no discipulado está vendo o módulo 1, você vai ver 3 anos do módulo 1. E o que nós aprendemos no fundamento é justamente isso. Quando nós abraçamos a cruz, abraçamos a Jesus, nós abraçamos um sacrifício onde Ele é a nossa justiça. Ele fez tudo. Quando Ele morreu na cruz, Ele disse: está consumado, está tudo feito, você não precisa fazer mais. Você recebe pela fé e você se entrega e confia plenamente. O Espírito vai fazer tudo na sua vida. Você se torna a justiça de Deus. Queridos, lógico que durante a caminhada nós cairemos, o pecado vai acontecer, mas não vai ser mais uma necessidade, vai ser um acidente, porque você tem a opção de não pecar mais, porque agora nós olhamos para Jesus. E como eu disse, para perdoar primeiro eu tenho que amar as pessoas, e amar com o amor que Jesus nos amou, um amor sacrificial. É difícil uma mulher perdoar o marido. É difícil o marido perdoar a esposa. É difícil você perdoar uma pessoa que te maltratou, que te humilhou. É difícil, porque a carne, ela clama. E Paulo diz que tem 2 grupos de pessoas: um grupo que está na carne e um grupo que está no espírito. E queridos, o grupo que está na carne, ele vai ter dificuldade, porque nós vamos olhar para as pessoas e a carne vai gritar: eu não posso perdoar, ela não merece. Mas se nós fôssemos olhar pelo olhar de Jesus, nós não merecíamos ser salvos. A gente faz não é porque a outra pessoa merece, nós fazemos porque nós amamos a Deus. É difícil, E os frutos da carne, e Paulo vai dizendo: amor, alegria. Olha, às vezes a pessoa fala: estou triste. Vamos dar uma volta no shopping? Você já passou, aconteceu isso? Vamos dar uma volta no shopping? Um amigo meu falava o seguinte: olha, quando eu estou meio assim depressivo, meio chateado, eu vou no shopping, ou vou numa loja, pego um carrinho e vou só colocando coisa boa, e tal, tudo que a minha alma deseja. Aí depois que eu enchi o carrinho com tudo isso, aí eu deixo o carrinho e vou embora.
E aí, esses dias eu estava conversando com o rapaz ali numa loja ali na Leroy, e falei, rapaz, tem muita gente que deixa o carrinho cheio de coisa e lá, que assim, tem. Assim, o pessoal enche o carrinho e depois vai embora. Ele falou, isso é terapia. Ele falou assim, a gente já sabe que é terapia. O pessoal chega, não tem, o cartão já está estourado, não tem como pagar mais, então, olha no seu guarda-roupa, quanta coisa você comprou no impulso, né? Vai no Mercado Livre, vê aquela foto bonita, fui na loja, comprou, não usou, porque na hora você tinha necessidade, a sua alma tinha. Agora tem pessoas que afugam o que? Um baseado. A minha alma está com sede, vai no baseado, vai numa pedra. Outros na comida, na pornografia. Porque aqui Paulo está dizendo que é fruto da carne. A carne, quando ela está com sede, ela pede algo. E ele vai dizer o seguinte, olha, ele está falando para crente. Ele diz, olha, quando a carne está com sede, ela vai manifestar obras. Ela vai correr para a pornografia. E gente, hoje a pornografia no celular, de graça. O diabo já fez isso. Sites e sites de pornografia. O diabo já fez isso. Vai para as impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Olha quantas vezes eu vejo pessoas que hoje procuram os consultórios terapêuticos porque o ódio tomou conta do coração. Alguém feriu e essa ferida ela avançou. Porque, queridos, imagine que eu peço um café e alguém vem e derrama esse café quente, joga na minha mão, um café quente. Primeiro sentimento, a carne sente o quê? A dor, queimou. Aí depois vem para onde? Vem para a mente. Mas por que ele jogou água quente na minha mão? Por quê? Se eu não tratar dali para aqui, vai vir para onde? A dor já passou, já não está nem mais vermelho. Mas aí vem para a alma. Aí a alma, poxa, ele fez porque ele quis. Ele me machucou, porque ele quis me machucar. Aí aquilo vai se tornando um rancor, ressentimento, vira um ódio, a ira. Aí, ou seja, todos os sentimentos. Aí a alma fica adoecida. Agora uma alma que é direcionada pelo Espírito, alguém jogou a água quente, o café quente, aí a alma tratada, ela, nossa, fulano está com problema. Por que ele jogou isso em mim? Vou perguntar para ele, será que eu fiz alguma coisa que eu ofendi? Deixa eu conversar com ele. Uma alma direcionada pelo Espírito não deixa a coisa se tornar um rancor. Hoje a nossa geração é uma geração que toma remédios para a alma. Uma alma doente adoece um corpo que precisa cada vez mais de remédios. E olha, infelizmente, é uma geração que toma muito remédio. E um remédio puxa o outro, né? Ataca o fígado, ataca os rins, o estômago. Aí quando a pessoa vê, ela está tomando, começou a tomar um. Aí já toma um hoje para o estômago, outro para o fígado. E vai assim, um monte de remédio. Porque a alma doente, uma alma direcionada pela carne. O apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que vivem segundo a carne concentram-se nas coisas da carne. Em Lucas 24, Jesus, ele mesmo falou com Tomé, né? Eis as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpe-me e veja, pois um espírito não tem carne e ossos como você vê que eu tenho. Esta é a minha carne. Então a carne, muitas das vezes na palavra, ela é usada para especificar o próprio corpo físico. Mas às vezes, como a gente vê em Gálatas 5:24, né, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Aqui a palavra está falando da carne no sentido da alma. A carne, ela tem desejos e paixões, ela tem o seu querer, ela sabe o que ela quer. Gálatas 2:20, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Paulo diz em Gálatas 5 que a carne está crucificada. Lá no capítulo 2 ele diz: eu estou crucificado. E não sou mais eu quem decide o que fazer, é Cristo. Diante disso tudo, queridos, talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizendo o seguinte: não posso acreditar no tipo de raiva e ódio que vejo hoje. Você vê muito ódio e raiva no Facebook, né? No Instagram. Cada vez vai aparecer mais páginas assim. Gente, notícia boa não vende. Notícia boa não dá curtida. E às vezes as pessoas, um curte o que o outro está colocando, mas há um rancor, há uma inveja, né? E olha, às vezes as pessoas elas estão publicando coisas que não é realidade. Você vai diante de uma foto lá da Torre Eiffel, vai tirar foto. Paris é linda nessa época do ano, né? É um quadro. Aí quem está do outro lado fala: deve ter roubado esse dinheiro. Aí começa a inveja sem sentido. Não consigo superar. Aí a gente vê várias pessoas dizendo: não consigo superar quantas pessoas acreditam que o pecado é algo normal. Não acredito que tantas pessoas sejam maltratadas, né? Hoje a gente vê tanta coisa sendo compartilhada, pessoas sendo maltratadas por causa da sua raça, da cor da sua pele, linguagem. E a gente vê pessoas que tratam, né, o sexo casual como algo normal. A gente vê no governo tantos desvalores. E uma coisa que eu aprendi, queridos: existem poucas pessoas realmente que acreditam na autoridade das Escrituras e assumiram o compromisso com Jesus. Infelizmente, muitas pessoas, elas se dizem cristãs, mas elas não se comportam como cristãs. Pensa nisso. Muitos se dizem cristãs, mas não se comportam como cristãs. Esperar até o casamento para fazer sexo. E aí? Hoje tem igreja que só Jeová. Linguagem. Quantas pessoas falam, usam linguagens horríveis, não só na escrita, mas no trato com as pessoas. Não consigo entender um jovem que aceitou Jesus e fala palavrão. Um cristão que fala palavrão. Um cristão que se dirige aos outros com palavras torpes. Celibato, para você que é jovem, ainda não casou. Sexo é no casamento, é para o casamento. E gente, depois que você casa, você vai ter muito tempo para fazer sexo. Não se preocupa de fazer antes, não. Não precisa de test drive. Precisa não, depois você vai fazer, fica tranquilo. Você quer estar solteiro, não pensa nisso agora não. Você conheceu alguém, vai começar um namoro, conhece o cidadão, a cidadã. Meu pai que dizia o seguinte: tem que ficar escondido atrás da porta para ver como é que é o negócio, para saber como é que é em casa, né? Saber como é que é o rapaz. Então tenha paciência. Depois que você casar, porque Deus, Ele quer te provar essas coisas, se Ele é o Senhor de tudo na sua vida. E se você realmente for fiel. Eu já vi gente que falou: pastor, poxa, eu estava na igreja, e até levou a namorada para a igreja, ela se converteu, aí casaram, mas a vida sexual era ativa antes do casamento. Aí casaram, aí o casamento não foi aquilo que esperavam. E a jovem falou o seguinte: poxa, mas antes a gente botava para quebrar, e agora a gente casou. Mas porque fizeram errado antes, deixa para depois. Amém, jovens? Vocês entenderam isso? Ah, pastor, mas o cara é moderninho. Então, se ele é moderninho, não serve para você não, minha filha. Despacha ele logo, porque vai dar B.O. lá na frente. É igual o carro elétrico, vai dar problema. Nós temos que nos posicionar, queridos, com tudo que está no mundo. O mundo quer a modernidade, o mundo quer a linguagem do todes, mas nosso negócio não é esse. Nosso negócio é o que é certo, é certo.
Deus não criou terceiro sexo. É homem e mulher e acabou, não tem vírgula, não tem conversa. Nós temos que nos posicionar com relação a isso. Nós temos que nos posicionar contra o aborto. O aborto é homicídio, você está matando uma criança. Nós temos que nos posicionar com relação e dizer sempre a verdade, porque nós somos servos de Deus. Aqueles que vivem segundo o Espírito, eles devem se concentrar nas coisas que são do Espírito. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele diz assim: se pois ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Queridos, a nossa agenda é a agenda do céu. Fica preocupado com o que está acontecendo no Brasil? Não. No mundo não. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço a palavra corrupção no Brasil. Desde que eu me entendo por gente. Não se preocupa com as coisas que estão acontecendo, não. O que vai mudar esse país é a igreja. O que vai mudar o Brasil é a igreja. E eu posso dizer isso porque aonde nós abrimos bases missionárias, as cidades se transformaram. Olha, quem foi em Paratinga a primeira vez aqui, nas primeiras caravanas, e for lá hoje, vê outra cidade, vê outra realidade. Famílias. Esses dias eu estava conversando com um dos irmãos nossos lá, o irmão Duzão. Ele era um alcoólatra. Ele falou: pastor, se a igreja não tivesse aberto a igreja aqui, e nós abrimos onde era um bar, se a igreja não existisse nesse lugar, ou eu estava preso, ou eu estava morto, porque todo dia eu brigava. Hoje você vê um homem transformado, uma família transformada, e uma comunidade toda transformada, que o bar fechou e hoje é a igreja. Talvez você não conheça, porque você ainda não foi no sertão, mas a sua igreja tem dois templos no sertão que eram bar, transformaram-se em igreja. Mudou a vida de pessoas, mudou financeiramente. Aí você vê o cara com carro na garagem. Antes a casa estava caindo nos pedaços, porque o evangelho é que transforma as pessoas. É o Espírito Santo que muda a realidade das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele fala que esses dois grupos distintos de pessoas têm resultados completamente diferentes. Romanos 8,6 ele diz: pois fixar a mente na carne é morte, mas fixar a mente no Espírito é vida e paz. Coisa fantástica, né? Quem vive pelo Espírito tem vida e paz. Quem vive pela carne tem morte. Qual caminho você está seguindo na sua vida? Eu quero estar orando agora sobre isso. O Espírito Santo, ele veio para que eu e você tenhamos vida. E Mateus 6,33, Jesus ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nós só vamos conseguir viver o verdadeiro evangelho se nós estivermos direcionados pelo Espírito de Deus. Enquanto você for direcionado pela sua carne, você não vai viver o verdadeiro evangelho. Mas no momento que você colocar sua vida diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero viver o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo ele vai fazer mudanças na sua vida. E olha, ele vai começar a te apontar pessoas que você tem que restaurar alianças. Restaurar. E gente, você não tem que esperar a pessoa te procurar. Não, eu estou no meu canto, se me procurar eu vou. Não, você é o agente. Se você está cheio do Espírito, ou você quer ficar cheio do Espírito, a iniciativa é sua de começar a restaurar. Porque o Espírito Santo só pode encher aquele que se dispõe a querer ser tocado por Ele. E olha, Ele não consegue encher um coração que tem amargura, que tem rancor, que não perdoa. Ele não consegue encher. É o único poder que Ele não tem, é entrar aonde Ele não é o Senhor. Agora, onde Ele é o Senhor, nós nos tornamos não escravos da carne, mas nos tornamos libertos da carne, mas escravos do Senhor. Ali Ele tem o direito de agir e de fazer aquilo que Ele quer fazer. Aí o que Ele vai fazer? Ele vai fazer coisas que você não quer, que a sua carne não quer, mas o Espírito quer. A nossa carne, ela tem um desejo, ela fala: não, eu jamais faria isso.
mas o Espírito diz: você vai fazer, porque quem está no controle agora sou eu. Quem é direcionado pelo Espírito é controlado pelo Espírito e faz coisas que o Espírito manda ele fazer. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que dar o controle para ele, porque você recebeu ele no dia que você se converteu. Olha, o meio pentecostal trouxe uma confusão. Porque ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Isso não existe. Não existe não, meu irmão. Não entra nessa ilusão. Você foi batizado no Espírito Santo no dia que você aceitou Jesus de verdade, você recebeu o Espírito. Agora você vai ser cheio do Espírito quando ele tomar o controle da sua vida. Você não vai ficar pulando igual vi na televisão, um cara agarrado na coluna. Isso é besteira, isso é coisa da carne. Agora você vai manifestar frutos. As pessoas vão olhar para você e vão ver amor, paz, mansidão, domínio próprio. As pessoas vão olhar para você e vão ver vida, vão ver amor, vão ver paz, e elas vão falar: eu quero esse Jesus também, eu quero esse Espírito, porque há algo diferente em você, algo diferente na sua família, no seu casamento, há algo diferente em você, e eu quero beber dessa água, eu quero beber dessa fonte, eu quero. O mundo precisa ver uma igreja cheia do Espírito. A sociedade precisa ver pessoas que manifestem os frutos do Espírito. E queridos, Ele nos convida a sermos esse povo, o povo do Espírito, não o povo da carne. Como Ele fala para os Gálatas: olha, a igreja de Gálatas tem dois grupos. Um grupo que manifesta obras da carne e um grupo que manifesta obras do Espírito. Qual grupo você é? Um grupo é direcionado pelo que a carne pensa ou o que a carne quer. Um grupo quer ser estrela, quer ser reconhecido. Um grupo quer aplausos, quer palco. Mas o outro grupo quer a glória manifesta de Deus. Qual grupo você é, queridos? Em que lado você está? Você é daqueles que querem que Ele te encha e Ele seja usado? Porque se você quer aparecer, é a obra da carne. Aí, ou seja, não está do meu jeito, não funciona. Mas, queridos, Jesus, quando Ele estava manifestando aquilo que Deus queria, Ele foi para a cruz. Para fazer a vontade do Pai, Ele vai para a cruz. E muitas das vezes, para fazer aquilo que Deus quer, você tem que ir para a cruz, tem que morrer. Mas, infelizmente, tem muita gente que não quer morrer, né? Eu tenho razão, pastor. Não tem não, meu irmão. Se você recebeu o Espírito, você não tem mais razão. A razão é dele. Vamos ficar de pé, vamos orar. E se você nessa noite, você quer ser cheio do Espírito Santo, nós estamos falando de Pentecostes, porque nós cremos que Pentecostes é para hoje. Ele não é um evento que aconteceu e que vai ficar repetindo, porque ele acontece, ele faz parte da igreja. Ele acontece, no dia que você recebeu Jesus, ele já aconteceu em você, mas agora ele quer manifestar na sua vida. E ele só vai manifestar na sua vida se Jesus tiver a primazia para ser o Senhor da sua vida. Você só vai receber os frutos. E queridos, quando nós estamos cheios do Espírito, nós vamos ver os sinais. Olha, por que nós estamos trabalhando isso? Nós queremos ver os sinais. A agenda de Jesus era pregação, ensino, cura e libertação. Jesus não tinha outra agenda no dia a dia. Ou ele estava curando, ou ele estava libertando, ou ele estava ensinando. E ele disse: vocês farão as mesmas coisas que eu faço, e ainda farão coisas muito maiores. Hoje eu não vejo uma igreja fazendo isso. Eu vejo igreja fazendo evento, igreja pregando o evangelho coach, o evangelho que você não precisa renunciar à carne, mas no evangelho que você vai vencer, que você é o cara, que você é o cara. Você não é o cara. A palavra diz que você não é, Ele é. Ele é, mas você não. Quando você entender que você precisa estar cheio dele, Ele vai começar a fazer coisas tremendas na sua vida e ao seu redor. E se você nessa noite quer experimentar mais do Espírito, está disposto a renunciar ao seu eu, para que ele cresça, eu quero te convidar a vir aqui à frente, renunciar ao eu, dizer: Senhor, eu não quero viver pela minha vontade, mas pela tua vontade. Se você está disposto a fazer isso, sai do seu lugar e vem aqui à frente enquanto nós adoramos o Senhor.